Bom, pessoal, fazia tempo que eu não fazia um vídeo aqui no terceiro canal. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui para explicar o motivo de eu ter feito o vídeo de comemoração aos 500 mil inscritos no canal principal. Se você ainda não viu esse vídeo, eu recomendo primeiro você clicar nesse vídeo, assistir ele e depois voltar aqui. E geralmente quando eu faço vídeos musicais ou comemorativos, como eu já fiz nos 100 mil inscritos, 200 mil inscritos, 300 mil inscritos e agora nos 500 mil inscritos, muita gente acaba não entendendo o que eu quero dizer. Então acho que essa é uma oportunidade interessante para as pessoas começarem a entender o que tem atrás disso, que não é só um videozinho legal para ser legalzinho, não. Existe muita crítica e informação em vídeos como esse. Então eu quero tentar compartilhar esse tipo de coisa com vocês também. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas conseguiu pegar a ideia geral, mas talvez alguns detalhes muita gente deve ter perdido. E eu fiz um teste aqui com algumas pessoas que eu conheço, onde eu mostrei primeiro o vídeo sem explicar nada, e essas pessoas gostaram muito do vídeo. Mas depois que eu expliquei vários detalhes que acontecem no vídeo, essas mesmas pessoas que assistiram acharam o vídeo simplesmente genial. Então eu acho legal compartilhar esse tipo de informação com vocês. Bom, a primeira coisa que vocês precisam saber é que a trilha sonora é uma música do Edvard Grieg, e o nome dela é In the Hall of the Mountain King, ou uma tradução para o português seria algo como Na Gruta do Rei da Montanha. E se vocês já observarem o título do vídeo, é No Centro de Distribuição do Rei das Cartas, que é uma referência direta ao título da música. E nesse caso aqui, o Rei das Cartas são os Correios. Então vamos parar de conversa mole e vamos direto para o vídeo em si. Bom, o vídeo inicia no quarto do otário, onde ele está dormindo, e ele é acordado por um despertador extremamente estridente, quando ele é surpreendido por alguém batendo na porta de uma maneira bastante violenta. Lembrando que uma carta ninguém entrega às 6 horas da manhã. Então tem alguma coisa estranha aí. E aí ele percebe que o que entregaram para ele, na verdade, é um pedido de resgate, como se fossem de sequestradores. E esses sequestradores aqui no caso seriam os Correios, que estão cobrando uma taxa de R$ 12 desde o meio do ano para as pessoas resgatarem as encomendas que forem tributadas pela Receita Federal. Aliás, talvez isso mude, porque o Ministério Público Federal de Goiás, eles estão mandando algumas recomendações para os Correios, talvez em dezembro de 2014 tem algumas mudanças aí. Vamos torcer para que dê certo e acabe essa taxa ridícula. Voltando aqui ao vídeo, então quando o otário recebe essa informação que ele tem que ir até o centro de distribuição para resgatar a encomenda dele, pagando os R$ 12 para os sequestradores, né? O otário começa a andar por um caminho sinistro até chegar ao centro de distribuição dos Correios, que é onde ele vai tentar resgatar a encomenda dele. Aqui uns detalhes importantes, aqui tem o otarinho aqui, tem um troféuzinho aqui dando uma dedada característica do otário. E quem percebeu também aqui na tela do computador do otário tem a busca do canal do otário, fazendo uma referência ao Google com os símbolos do canal do otário. Então o otário começa a andar por um caminho sinistro, cheio de encomendas jogadas por todos os lugares, até subir uma escadaria quase que infinita, até chegar no topo da montanha, onde está o centro de distribuição dos Correios, que é onde acontecem as coisas mais mirabolantes que se pode imaginar. E aqui a gente percebe que esse centro de distribuição dos Correios tem várias chaminés e tocando fogo ali. Então tem alguma coisa estranha, né? Parece uma fábrica de destruir ou incinerar coisas, né? Que é essa ideia exatamente que está tentando passar. Que nesse centro de distribuições acontecem coisas absurdas. Como se as encomendas fossem simplesmente incineradas e eliminadas do planeta. E o otário vai lá e entra no centro de distribuição com a cara e a coragem. E a partir do momento que ele entra nesse centro de distribuição, ele começa a ver as coisas bizarras, alguns olhares, ele percebe que ele está sendo vigiado, várias cartas, encomendas, caixas jogadas no chão, uma bagunça geral. E aí começam a surgir os personagens que existem dentro desse centro de distribuição, que são os duendes, né, que fazem as encomendas desaparecerem misteriosamente, né? A lesma, que simboliza a lentidão dos Correios para fazer as entregas. E os macacos, que quem assistiu ao primeiro vídeo que eu fiz sobre os Correios, eu falo que a melhor maneira de resolver os problemas dos Correios seria substituir todos os diretores dos Correios por chimpanzés. Seria bem mais barato, né? Afinal, bastaria dar um cacho de banana para cada um. E o máximo que eles iam fazer seria dar uma cagada em toda a sala, que não é muito diferente do que esses diretores fazem hoje em dia.
E estão todos esses personagens se dirigindo para um lugar ali misterioso. E o otário tá indo atrás para descobrir o que é isso, né? O que eles estão fazendo. E aí então o otário é surpreendido por uma cena bizarra. Ele vê que, na verdade, existe uma espécie de uma seita, uma espécie de oferenda a um deus ou alguma coisa parecida nesse centro de distribuição, com várias cartas sendo jogadas numa fogueira, encomendas, pacotes. E quando ele percebe que existe um vilão principal, que é o Seu Correia, o devorador de cartas. Para quem acompanha as aventuras do Super Otário, lá no site do canal do Otário, já conhece o Seu Correia. Quem ainda não assistiu, vai lá no site e confere, porque é muito legal. É uma espécie de HQ online com o Super Otário, que é o personagem principal, né? E onde aparecem vários vilões de várias empresas diferentes, do governo, enfim. E aí o Seu Correia comendo carta, encomenda enfurecidamente, quando o Seu Correia percebe que o otário tá lá. E aí ele fica puto e começa a arremessar encomendas em cima do otário. Isso simboliza as tentativas de censura que os Correios fizeram contra mim. Eles tentaram e conseguiram censurar o vídeo aqui no Brasil, né? No YouTube brasileiro o vídeo está censurado. Nos outros YouTubes do resto do mundo, o vídeo continua ativo, mas no YouTube brasileiro está censurado. Aliás, graças também ao Marco Civil da Internet, porque se o Google não obedecesse a ordem judicial, eles poderiam se ferrar por causa disso. Além disso, também teve a questão da outra censura que eles tentaram fazer, mas que ainda não foi para frente, que eles tentaram me intimidar enviando e-mails para mim com uma notificação extrajudicial, que eu tive até que contratar advogado, responder essas notificações extrajudiciais com contra-notificações. Também deixei tudo registrado no site. Quem acompanha o site tem o registro de tudo isso. As 2 ou 3 contra-notificações que eu mandei. Ficou um negócio... Chega a ser até hilário a incompetência dos Correios. Então esses arremessos de encomenda e tentativa de destruir o otário simbolizam exatamente isso. E aí a gente percebe que os personagens começam a fugir. Os ratos são os primeiros a abandonar o barco quando ele começa a afundar. Que é o que está acontecendo com os Correios hoje em dia. Né? A empresa está praticamente afundando num mar de lama que eu não sei onde isso vai parar. E aí o otário, depois de se esquivar de todas as caixas que o Seu Correia tentou jogar no otário, o otário consegue dar um golpe violento no Seu Correia que aparentemente morreu. Né? E aí finalmente o otário encontra a sua encomenda e está todo contente e feliz. Lembrando que as referências aqui é Otariolândia também. Quem já conhece o canal do Otário, que acompanha, sabe que eu sempre falei que o Otário, ele é da Otariolândia, do estado chamado Cu. Os números aqui 69 e 69 é a referência da posição sexual, que é basicamente como os Correios tentam foder a gente, né, por todos os lados. E aí o detalhe final é que a gente percebe que, na verdade, o Seu Correia não morreu. Ou seja, essa luta ainda vai continuar. Mas logo em seguida, toca o despertador novamente. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu, na verdade, foi um sonho. Os duendes, a lesma, os macacos, ir até o centro de distribuição lá no alto da montanha, as fogueiras, o ritual meio que satânico ali, tudo não passou de um sonho. E o otário realmente acorda depois. Mas para aquelas pessoas que assistiram até o final o vídeo, tem uma revelação importante. Porque logo em seguida, depois do despertador, alguém bate na porta violentamente às 6 horas da manhã. Então, será que foi um sonho? Será que não foi um sonho? Mas isso eu não vou responder e vou deixar para vocês. Oh, que legal! Então agora que você já sabe de vários detalhes, eu convido vocês de novo a assistirem o vídeo com outros olhos, que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito mais agora. Fui!